Olá, estamos começando mais um programa Opinião Pernambuco. Os programas também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz no horário das 8h30 da manhã de segunda a sexta. Eu sou o Valdir Oliveira e agora a gente conversa com Admar Higueira, que é advogado criminalista, e também Gustavo Ferreira, professor da pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Pernambuco. Bom, no dia 4 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou um PL que revoga a antiga Lei de Segurança Nacional. Para alguns analistas, a nova LSN apresenta avanços para a democracia, mas ainda vai manter prerrogativas da ditadura militar, que é quando foi instituída essa lei que agora está saindo de cena. Bom, então a gente traz inicialmente uma pergunta aqui para o professor Gustavo. Professor, em sentido mais objetivo, o que seria uma lei de segurança nacional? Para que ela serve? Olá. Vejam, nós temos um histórico aqui no Brasil de leis de segurança nacional. Desde a década de 30, nós temos leis, né, que se sucederam fazendo essa função. São normas que são voltadas a criminalizar condutas que são consideradas ataques ao Estado, né, no período de democracia, à democracia, né, mas que elas se notabilizaram mais nos períodos em que nós não estávamos sob democracia. Né? Então, no período da ditadura, a Lei de Segurança Nacional foi praticamente uma transferência para o corpo de uma lei, de uma doutrina de defesa nacional que era implantada na época e que tinha uma conexão direta com a Guerra Fria. Né? Então, era uma espécie de uma norma de defesa do Estado contra uma ameaça comunista. Né? E a atual norma, que é do finalzinho da ditadura, estávamos ali sob Figueiredo, quando ela foi editada, guarda ainda muito resquício dessa doutrina de segurança nacional. Né? Então, daí a discussão sobre substituí-la, né? E, recentemente, alguns usos não compatíveis, aparentemente compatíveis com a democracia que têm sido dados a ela. Né? É o caso, por exemplo, de representações que o ministro da Justiça tem feito contra os críticos do presidente. Né? Doutor Admar Higueira, agora a gente está diante de um novo projeto de lei que busca alterar completamente essa lei. Eu não diria completamente, porque alguns pontos ainda vão permanecer. Mas, na sua opinião, o que essas mudanças podem trazer de positivo? A gente poderia começar por aí. Bem, antes de mais nada, boa tarde, Valdir Oliveira, doutor Gustavo, né, é uma honra estar com o senhor, as pessoas que nos acompanham, né, aqui nesse debate. Veja, o grande problema da Lei de Segurança Nacional, a gente tem uma carga muito negativa que envolve a Lei de Segurança Nacional, porque, em virtude da utilização constante da Lei de Segurança Nacional no momento da ditadura, né, desse país. A utilização, muitas vezes indevida, por um regime de exceção. Né? Quando a gente lê a Lei de Segurança Nacional, apesar de visar a proteção de direito, a palavra democracia é utilizada muito pouco na lei. Né? Ela traz como finalidade de proteção, uma das finalidades de proteção, um bem jurídico protegido, é o próprio Estado Democrático de Direito, mas é utilizado muito pouco. E a utilização indevida dessa lei no regime de exceção trouxe uma carga muito negativa a ela. E justamente a carga negativa que eu vejo, o que possibilitou esse uso indiscriminado da Lei de Segurança Nacional como um veículo de repressão na época da ditadura foi justamente os tipos penais abertos, não é isso, doutor Gustavo? Ela não detalha, ela não especifica quais seriam essas afrontas aos bens jurídicos, como se daria essas afrontas. Quando a gente olha os dois primeiros dispositivos da Lei de Segurança Nacional, eles tentam dizer quando essa lei deverá ser aplicada. E aí traz dois
requisitos. Um requisito de natureza subjetiva, que é quando o agente que está descumprindo, ou aquela pessoa que pode ser acusada de cometer um dos crimes descritos na lei, ele tem motivação política. Então, o primeiro ponto é que o agente, né, que está afrontando aqueles dispositivos, ele esteja fazendo aquilo com uma motivação política. Esse é o aspecto subjetivo. Qual seria o aspecto objetivo, né, que a lei traz? O requisito objetivo que a própria lei estabelece, que é que ele esteja agindo com motivação política, visando, posso ler aqui rapidamente o dispositivo, mas visando criar uma lesão real ou potencial ao quê? O que a lei protege? A integridade territorial, a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação ou o Estado de Direito. Ou seja, a proteção é o próprio Estado, o Estado no conjunto de suas instituições sociais. Não é? Então, não é qualquer ação que está prevista nos artigos posteriores, por exemplo, está discutindo muito agora a questão da calúnia, da difamação, da injúria contra o presidente da República, ou contra o Supremo Tribunal Federal também, não é qualquer dessas ações que podem ser incriminadas, não, mas aquelas onde o agente agiu com uma visando, assim, com uma motivação, com um objetivo político. Mas, mesmo assim, por ela ser muito aberta, aí como é que se dá esse objetivo político? Como é que acontece essa motivação? Não é? Em que situações essa motivação e esses objetivos se apresentam de uma forma mais fácil de se identificar? Então, quando eu leio o projeto de lei, né, que o Congresso aprovou, né, a tramitação, eu tenho a mesma sensação, entendeu, Gustavo? Eu tenho a mesma sensação de que eu estou lendo a Lei de Segurança Nacional. O que é que o projeto faz? Ele faz a abolição da Lei de Segurança Nacional e cria dispositivos, tipos penais a serem inseridos no próprio Código Penal. Mas quando eu leio os dispositivos, eu fico na dúvida, porque será que o intuito, que era justamente restringir a aplicação da Lei de Segurança Nacional aos casos que pudessem ser efetivamente aplicáveis à lei, se com esse projeto a gente não teria a mesma coisa, ele poderia estar também em uso numa época num regime de exceção, ou pela vontade do presidente da República, ou pela forma da administração, poderia ser utilizado da mesma forma, porque eu acho que faltou uma previsão legal, tipos penais mais fechados, mais esclarecidos, que as condutas as condutas fossem aplicadas e as reprimendas fossem aplicadas quando efetivamente se adequasse à espécie. Esse é o grande problema do projeto de lei, como é da Lei de Segurança Nacional. Ok, vamos voltar para o doutor Gustavo, professor Gustavo. O que a gente observa aí pela explanação do doutor Ademar Rigueira, professor Gustavo, é que a falta de objetividade, de clareza, que tem a ver exatamente com o caráter abstrato de determinadas decisões, é que faz com que seja muito difícil você ser pragmático na construção de um projeto como esse, né? na definição de uma lei de segurança nacional de um país. Isso que é pensado por alguns deputados está, inclusive, encontrando uma resistência do outro lado. Né? Os deputados governistas, se eles têm uma percepção em relação a essas mudanças, deputados que são bolsonaristas já acham que ela vai favorecer o outro lado, ou seja, se instala aí no meio um componente político muito forte, um componente, inclusive, ideológico. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, eu acho que os dois lados estão agora desconfiando da atual Lei de Segurança Nacional, né? Os dois lados, assim, uma polarização política atual. Mas, tradicionalmente, aqueles que têm uma posição pró-democracia sempre criticaram. Né? O problema de, por exemplo, elementos mais à extrema-direita hoje estarem criticando a Lei de Segurança Nacional tem a ver com
o fato de o STF ter usado a Lei de Segurança Nacional para alguns atos, né, algumas decisões em relação a críticos do STF. Eu acho que o STF, sem ter instrumentos adequados para reagir, né, a esses críticos mais violentos, foi buscar na Lei de Segurança Nacional uma âncora, e eu acho que não foi bem. Não foi bem porque acabou dando argumento para uso dela também pelo presidente da República, né? Tem um dado que eu vi numa reportagem recente na Folha de São Paulo, mostrando a evolução desses pedidos de inquérito com base na Lei de Segurança Nacional, mostra que houve um salto no ano passado desses pedidos, né? Em 2018 foram 18 inquéritos, em 2019 26 inquéritos, em 2020 51 inquéritos. Quer dizer, uma explosão desses inquéritos, né? Então, agora, vejam, eu acho que a gente tem que discutir, uma coisa que a gente tem que refletir cabe uma norma específica para a defesa do Estado Democrático de Direito? Esse tipo de norma no ordenamento cabe? Eu acho que cabe. Acho que cabe porque a democracia, como outros regimes, também se protege, né? Mas que norma é isso que a gente precisa aprofundar. Ok, a gente já chegou ao final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente retoma conversando sobre a Lei de Segurança Nacional. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre Lei de Segurança Nacional. Lembrando que o Opinião também é exibido nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM Paulo Freire, 820 kHz, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Bem, nós conversamos com o Gustavo Santos, que é professor da pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Pernambuco, e Ademar Rigueira Neto, que é advogado criminalista. Bem, doutor Ademar, nós temos aqui dois exemplos que a gente gostaria de que fossem analisados. Um é o caso do deputado Daniel Silveira, que, de certa forma, já foi pontuado aí pelo professor Gustavo, quando ele fez alusão a uma decisão tomada pelo STF de lançar mão da Lei de Segurança Nacional, né, através da decisão do ministro Moraes. E o outro caso é o do Felipe Neto, que seria exatamente o contrário, né, o outro lado dessa moeda. E o Felipe Neto, que é um influenciador digital, ele acaba sendo acionado pela Lei de Segurança Nacional. É claro que esse processo está suspenso já pela Justiça, mas que partiu de um apelo exatamente do grupo que se opõe àqueles que são contra o governo federal. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dois casos. Na verdade, o Gustavo tocou num ponto importante. Nós estamos vivendo um momento de polarização tão grande, não é? Que às vezes as discussões saem um pouco do prumo para ir sempre para uma discussão política. Cara, se tem deputado que apoia o governo federal sendo preso pelo Supremo utilizando a Lei de Segurança Nacional, por que um blogueiro que está criticando ou afrontando a honra do presidente da República, que também está protegido pela Lei de Segurança Nacional, também não pode ser processado? Não é? E isso criou, como disse o doutor Gustavo, uma avalanche de inquéritos utilizando uma lei que estava praticamente abandonada justamente por essa carga negativa que ela tem em virtude dos períodos dessa ação. Ela não estava praticamente mais sendo utilizada. Não é que não deva ter, concordo com o doutor Gustavo, eu acho que a proteção desses bens jurídicos nos é muito caro, o território nacional, soberania, o Estado democrático de direito, a preservação das instituições democráticas, isso nos é muito caro, isso é a essência da democracia em qualquer tipo de país. Ela não podemos deixar que não tenha uma lei protegendo isso. Mas veja o caso, o doutor Gustavo pontuou bem, nós tivemos 198 inquéritos desde a história da vigência da Lei de Segurança Nacional. Desses 198, 77 inquéritos
aconteceram a partir de 2019 e 2020. Claramente, uma polarização. Não é? Por mais que o Supremo, eu acho que caminhou de forma equivocada, não é? Eu tenho que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com esses delitos de opinião, porque nós temos que respeitar, acima de tudo, nessa ponderação de princípios constitucionais, a gente tem que sempre ponderar o direito de opinião, a liberdade de imprensa, o direito de opinião. Isso é fundamental, isso é a base, não é, das garantias republicanas, né? O direito de se questionar, não é, de ter o debate de ideias é fundamental. Eu sempre brinco quando eu sou procurado por algum dirigente político que está sendo criticado, eu digo, olha, a sua função é mais ou menos de um juiz de futebol, sabe, Valdir? Quando o juiz entra em campo, né, o juiz de futebol, principalmente aqui no Brasil, ele sabe que a mãe dele vai ser xingada, ele sabe que o que ele apitar para um vai desagradar para outro. Então, imagine um juiz de futebol, toda vez que entrar em campo, processar alguém de sua atuação. Não é? A pessoa tem que entender que o cargo que ele ocupa é um cargo passível de ser questionado e deve ser questionado. Isso faz parte desse debate de ideias mesmo. Não é? A gente tem que sempre mensurar que essas pessoas têm que estar acostumadas mesmo a crítica, e críticas mais duras. O Supremo Tribunal Federal deixou de ser um tribunal de advogados para ser um tribunal público. Eles mesmos criaram as sessões públicas, transmitidas diretamente, né, pelos canais de televisão, um canal próprio do Supremo. Né? As vaidades afloram, as pessoas são mais duras nas análises, mas isso faz parte do dia a dia, e é natural que um deputado faça uma crítica até mais dura contra o Supremo Tribunal. Eu acho só, Valdir, só para complementar, que não pode haver um exagero dessa preservação do direito de crítica, do direito de informação, da liberdade de imprensa. O que aquele deputado fez passou dos limites. E aí foi uma afronta ao Estado Democrático de Direito, e aí, de certa forma, se amolda o tipo penal para se dar início a uma investigação. Como o Supremo fez, eu discordo, mas a tipicidade, pelo menos ali, os indícios da prática de um crime estavam previstos. Já no caso do bloqueio da República sobre a forma de condução da pandemia, onde milhares de pessoas morreram e continuam morrendo, de certa forma, por um descuido ou negligência, pelo menos isso é apontado pela mídia, você dizer que o presidente é genocida, pode haver um excesso na expressão, um excesso na crítica, mas dizer que isso se enquadra na Lei de Segurança Nacional é um excesso demasiado, e os tribunais superiores já reconheceram que não há, até porque qual é a motivação política para afetar o Estado democrático, o Estado brasileiro, do blogueiro do Felipe Melo? Pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo completo. Eu tenho... opa! Não, é porque só para complementar, eu tenho um artigo que eu publiquei no Conju, o Consultor Jurídico, né, que é um site da área, que eu chamo de O Direito Fundamental de Chamar Bolsonaro de Genocida. É o título do artigo, porque é uma discussão exatamente sobre isso que querem fazer com a Lei de Segurança. A Lei de Segurança Nacional tem uma distorção. A distorção é dar uma proteção especial ao presidente da República, ao presidente Supremo, ao presidente da Câmara dos Deputados. Veja, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, através tanto da Comissão Interamericana, com a sua relatoria para a liberdade de expressão, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem um posicionamento claro de que quem está em função pública tem que ser submetido a um escrutínio maior. Tem que ser, em primeiro lugar, essa função é uma função voluntária. Ninguém foi obrigado a ir para uma função pública. Quando você vai para essa função pública, você tem que saber que as críticas não serão as críticas que, em uma conversa normal, as pessoas fazem umas às outras. Né? A autoridade precisa estar sujeita, para que a democracia se caracterize, precisa estar sujeita a uma crítica muito forte. As teorias da democracia mais respeitadas todas colocam
no Conselho de Democracia como um elemento importante o papel que a oposição tem, o papel que a crítica tem. Então não dá para você ter uma proteção especial ao presidente da República, né? A Comissão Interamericana e a Corte Interamericana falam que o servidor público não deve ter uma proteção especial. São contra, inclusive, as leis de desacato, né? Tem o crime de desacato, porque seria uma proteção especial ao servidor público que tem que estar sujeito a uma crítica mais forte. É mais ou menos em torno disso que eu ia trazer o questionamento, né, considerando que nós temos a liberdade de expressão, até onde vai essa liberdade de expressão, levando em consideração, por exemplo, a imunidade parlamentar, levando em consideração, por exemplo, a liberdade de imprensa e a própria liberdade de expressão. Então, a gente tem aí 3 vetores que colocam essas questões completamente num estado de subjetividade profunda. E eu traria ainda um outro questionamento. Uma lei de segurança nacional, ela, em tese, é para dar proteção ao Estado de Direito, como o professor Adhemar colocou no início do programa. Mas, de repente, aqui no Brasil, ela passa a ser utilizada como um atentado ao cidadão, como um atentado à liberdade de expressão, que seria um direito básico assim, para os povos de quaisquer nações. O que é que está realmente acontecendo dentro desse contexto todo? Né? A gente tem aqui, por exemplo, o caso de Érica Suruagi, que é uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, e que ela foi investigada por causa de um outdoor em Recife que culpava Bolsonaro pelas mortes por Covid-19. Né? E ela foi uma das responsáveis pela contratação da publicidade e depois foi totalmente perseguida. Aí ela já foi enquadrada no Código Penal. Ou seja, mas ela não pôde, e aí como representante de uma entidade, ela não pôde colocar esse outdoor na rua da forma como achou que deveria. Doutor Rigueiro, acho que o senhor pode retomar essa conversa e depois a gente conclui aí com o professor Gustavo. Claro, uma coisa é o cidadão se sentir ofendido, e aí eu concordo plenamente com o Gustavo, que é o exemplo que eu dei dos juízes, né? É um exemplo bobo, mas é do nosso dia a dia, de uma linguagem fácil de entender, mas é o presidente da República que está comandando a política do governo a todo momento. Então, você querer que essa pessoa que exerce o cargo mais importante do executivo do país não receba críticas, não é o desvirtuamento que a própria Lei de Segurança Nacional provocou no regime de exceção. Não é? Foi exatamente essa má utilização da Lei de Segurança que ocorreu no regime de exceção. Ninguém podia falar mal do governo ou dos governantes, porque se entendia que estaria infringindo a Lei de Segurança Nacional, quando a Lei de Segurança Nacional não foi criada para isso, e não foi criada naquele momento para isso também. Não é? A Lei de Segurança Nacional é para a proteção do Estado e não dos seus governantes. A gente não pode criar uma lei para proteger a figura do presidente, seja ele qual for a tendência política de que partido seja. O presidente tem que receber críticas, sim, isso faz parte, isso é a baliza maior do regime republicano, do Estado Democrático de Direito. Né? Então, uma pessoa que culpa o presidente pelas mortes com Covid, está no direito dela de criticar o governo porque não agiu, não adotou políticas que ela entende que são políticas que poderiam salvar a vítima. Então, a gente às vezes entende que o uso de determinadas expressões são demasiadas, são excessivas, mas para caracterizar o delito, e eu não estou falando da Lei de Segurança Nacional, estou falando do próprio Código Penal, porque a gente poderia retirar, mas não tem motivação política, não é? Aqueles requisitos de ordem subjetiva que eu falei para caracterizar a lei de segurança pública, mas pode caracterizar o artigo 139, 140 do Código Penal. Mas eu acho que nem isso caracteriza, porque isso está no direito de crítica, que seria uma forma de não haver a antijuridicidade, a ilicitude do ato praticado, e sim amparado no direito. Doutor Gustavo, nosso tempo está chegando aqui ao final, mas aí tem um minuto ainda para o senhor fazer sua complementação. Eu desconfio, às vezes, que o ministro da Justiça, quando faz as representações lá contra os críticos do governo,
ele sabe que em algum momento ou a lei vai ser mudada no Congresso Nacional, e está avançando isso, mas sabe também que o Supremo pode dar uma interpretação à Lei de Segurança Nacional e excluir essa proteção especial do presidente. Eu acho que eles usam muito como instrumento de intimidação da crítica. Porque quando uma figura pública como Felipe Neto tem que responder ao inquérito ou um processo, outras pessoas ficam pensando se vão ou não fazer a crítica. É um instrumento de coação, não tem claramente, isso está sendo utilizado dessa forma. Veja que quem tem que fazer isso, Gilmar, Valdir, é o ministro da Justiça. No caso do Felipe Neto, a representação, a notícia-crime foi feita pelo Carlos Bolsonaro. Veja o absurdo da coisa. Que não é promotor, que não é ministro, que não é advogado, que não é nada. Pois nesse assunto... Né? Esse assunto renderia muito ainda, mas o tempo chega ao final. E aí eu sou Valdir Oliveira, acabei de conversar com o professor Gustavo Ferreira, que é do Departamento de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, e também o advogado Ademar Rigueira, que é criminalista. Bom, a gente agradece a sua participação, lembrando que os programas Opinião Pernambuco, eles também podem ser vistos, aliás, ser acompanhados nas rádios Universitária AM e na Rádio Universitária FM. Então, a gente agradece a sua participação, a opinião fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.